Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 2 de agosto, o dia mais bonito do ano. Estamos em Juízes, capítulo de número 10. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. Julgou a Israel 23 anos e morreu. Depois dele se levantou Jair, o Gileadita, e julgou a Israel 22 anos e morreu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. Verso 10, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E no capítulo 11, então, Deus chama a Jefté. Olha só a história de Jefté, né? Diz que era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Então, os irmãos de Jefté expulsam ele, né, pelo fato dele ser um bastardo, né, filho de uma outra mulher ali. Ele é expulso, diz então que ele foge dali, vai para uma terra distante, e ali ele se junta a, verso 3, homens levianos. Então ele se junta ali com outros homens que não são de boa índole, né? Mas Deus tinha propósito nisso. Ele acaba, junto desses homens, formando ali um pequeno exército, um grupo de guerreiros. E passa-se o tempo, o povo de Israel está em dificuldade, em peleja contra os filhos de Amon. E agora esse povo vai recorrer ao próprio Jefté. Olha, Jefté, vem nos ajudar. E Jefté fala, não, vocês me expulsaram, vocês me rejeitaram. Mas Jefté acaba indo ajudá-los. E aí entra a questão do voto de Jefté, né, que está aí no capítulo 11, a partir do verso 29, é uma passagem que gera dúvidas, questionamentos. Diz aqui o verso 30, Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso, esse será do Senhor. Observe os termos. O primeiro que sair da porta da minha casa, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Tá? É importante entender os termos. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Vindo Jefté de Mispa à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. Diz o texto que Jefté ficou muito triste, né? Por causa da filha única dele, e ele tinha feito o voto, e agora ele vai cumprir o seu voto. Olha só, verso 36, a filha fala, meu pai, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Concede-me apenas isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chora a minha virgindade. Verso 39, ao fim dos 2 meses, voltou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido, e assim ela jamais foi possuída por varão. A dúvida é se
Jefité matou a filha ou não? Porque diz que ele, verso 31, que ele iria pegar essa pessoa que saísse, a primeira pessoa que saísse da casa dele ao seu encontro, ele iria pegar e oferecer em holocausto ao Senhor. E quando a gente olha para a Bíblia, o holocausto era pegar aquele animal, o animal era morto, colocado diante do altar, aspergido sangue, queimado as partes. Era a forma de realizar o sacrifício. Era o animal morto, o sangue derramado. Então a pergunta, a dúvida é se Jefité fez isso com a filha, se ele matou. Né? Nos faz lembrar de Abraão e Isaque. Deus falou com Abraão, colocou Abraão à prova. Abraão, sacrifica teu único filho Isaque a mim. Abraão obedeceu, pegou Isaque, levou, chegou no lugar, colocou em cima do altar, preparou tudo, pegou o punhal. Quando ele ia para fazer o sacrifício, Deus o impediu, né? Não deixou que ele fizesse. Deus estava só testando a fé de Abraão, a obediência de Abraão. Então seria algo semelhante aqui que Jefté teria feito com a filha? A resposta é não, né? E temos alguns argumentos para isso, embora alguns pensem diferente. Há aqueles que defendem que ele realmente matou a filha, porque dizem eles que Jefté se tornou um homem mau, viveu longe com esses homens aqui e absorveu a cultura daquela época, né? Os povos ali ao redor tinham as suas religiões, e nessas religiões era muito comum o sacrifício de pessoas, em especial o sacrifício de crianças, né? Então, as divindades deles, os deuses deles, tinha muito essa questão do sacrifício humano. Mas na Bíblia, você não vai achar em lugar nenhum Deus pedindo ou concordando com o sacrifício humano. Não há em nenhum lugar. Então, há sempre o sacrifício de animais. Né? Mas quanto a pessoas, as pessoas eram consagradas, dedicadas ao Senhor. Um exemplo é o de Ana. Ana era uma mulher estéril e ela queria muito ter um filho. Ela ora ao Senhor, o Senhor a abençoa, e ela tem um filho que dá o nome de Samuel. E então, depois dela amamentar o filho, ela vai e consagra aquele filho ao Senhor, entrega para o Senhor, e Samuel passa a viver lá no templo. Então ele não vive com a mãe, não vive na casa dos seus pais, ele foi consagrado, entregue para o Senhor. E o entendimento aqui é de que Jefité prometeu fazer a mesma coisa e fez com a filha. Ele deu a filha, entregou a filha como uma oferta, como um holocausto, como um sacrifício para o serviço do Senhor. Por isso, né, é que ela vai chorar a sua virgindade, porque ela não poderia casar, ela não poderia ter filhos. Para o trabalho do Senhor ficava consagrado só para aquilo. Então, não teria essa possibilidade. Diz o texto também que o texto encerra falando que Jefté fez conforme ele tinha prometido, né? Mas não dá nenhuma pista aqui para pensar que ele matou a filha, tá? Um outro argumento muito forte é que Jefté aparece lá em Hebreus, né, no livro de Hebreus, na galeria dos homens, das pessoas de fé. Então, jamais iria ter isso na Bíblia se Jefté tivesse feito um sacrifício humano, porque isso seria pecado, seria uma afronta a Deus.
né? Deus não concordaria com isso. Então, Jefté teria se tornado desobediente a Deus, afrontoso a Deus, porque teria feito um sacrifício humano, coisa que Deus não concorda. Eu coloquei no site da nossa igreja um estudo sobre isso, sobre o voto de Jefté. Então, se você quiser entender melhor, né, ver os textos, tudo, vai lá no site da igreja e olha esse estudo lá, tá bom? Ok, capítulo 12, né, tem aqui a questão dos efraimitas. Diz aqui que os homens de Efraim, né, que eram uma tribo irmã, né, ficaram bravos com Jefté. Ó, você foi guerrear e não chamou a gente, né? Se sentiram excluídos, desprezados, né? E aí querem brigar com Jefté agora, porque Jefté não chamou eles para ir para a guerra. Amém, gente? Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra. Dai-nos a tua graça, sustenta-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.